Olá, paz a todos, tudo bem? O meu nome é Scarlett e o meu sinal é assim. Bom, eu vou contar uma história da minha vida, o testemunho da minha vida. Então, desde que eu era criança até a adolescência, mais ou menos dos 8 anos de idade até os 16 anos, nesse tempo, eu morava em Minas Gerais durante 10 anos em Juiz de Fora. Eu, com a minha mãe, a minha irmã, nós íamos com frequência numa casa de espírita. Casa de espírita. Mas lá não tinha intérprete de Libras. E eu só ia para ficar na escolinha infantil. Ficar à toa, fazendo desenho, pintando, colorindo, brincando, diversas coisas, lá junto com as crianças no grupo espírita. Mas eu não sabia de nada porque não tinha intérprete de Libras. E eu era uma criança, até a adolescência, eu tinha alguns problemas na minha vida, eu era muito nervosa, eu sempre brigava, era muito rebelde, tinha problemas com a minha família. E também na escola eu sofri muito porque eu ficava sozinha e havia muito preconceito, sofri bullying e eu me sentia muito sozinha. Depois, minha tia Paloma, ela me levou para ir lá no Cecel. Ela me chamou e me levou lá num curso de Libras em Juiz de Fora, Minas Gerais. E eu ia lá na sala de aula e lá eu encontrei com várias pessoas, uns surdos, ouvintes, famílias, intérpretes, professores surdos e todos conversavam em Libras e eu gostei muito, fiquei muito feliz. O professor surdo, ele me ensinava Libras, me ensinava bastante, eu gostava, eu ficava muito feliz. E também a minha mãe, a minha irmã e a minha tia também iam lá, aprendiam lá no curso de Libras e eu ficava muito feliz por elas. Tinha contato com o pessoal lá na turma do curso, muito bom, maravilhoso. Depois aconteceu alguns problemas na minha família. Então a minha mãe, ela resolveu o quê? Se mudar para cá em Barbacena, Minas Gerais, e eu com a minha mãe, nós estamos morando aqui. Mas eu não me sentia muito bem aqui em Barbacena, porque eu não tinha amigos aqui. Eu ficava muito angustiada, triste, nervosa, rebelde. Eu só ficava em casa sempre sozinha, não passeava nada. Então eu fui na minha nova escola, na escola Este é o Sinal, Amilcar Savassi, e a primeira vez que eu conheci uma professora, a Jaqueline, ela é surda. Jaqueline, esse é o sinal dela. E ela me ensinava muito bem e eu gostava muito. Só que tinha muitas pessoas lá, muitos surdos, e eu não conhecia nada aqui em Barbacena. Eu ficava muito triste, muito sozinha. Eu sempre ficava em casa, sempre ia pra escola, casa, escola, escola, casa, só isso, sempre. E eu me sentia muito mal por isso. E também eu ficava junto com os colegas que eram ouvintes na escola. Aí depois tinha uma colega minha, a Fabiola. Ela, ela também estava fazendo um curso de Libras junto com a professora Jaqueline e ela me chamou para que eu fosse lá numa igreja, a igreja quadrangular. Ok, eu aceitei, a gente combinou e fomos juntos na igreja. A primeira vez que eu fui lá, eu conheci um casal. Como que é o nome deste casal? O homem, ele se chama Gerson, este é o sinal dele. E a outra, a mulher, nome dela, Michele. Este é o sinal dela.
E os dois, eles também estavam fazendo um curso de Libras lá junto com essa minha colega, a professora Jaqueline. Eles estavam fazendo um estágio, estavam interpretando os cultos em Libras. Só que eu senti que parecia que eu não gostava muito bem, porque parecia que era TJ, era o que eu pensava. E eu não gostava muito de crente, de igreja, eu não gostava. Eu ficava bem séria. Aí depois do culto, eles estavam lá interpretando em Libras, mas eu não entendia nada, nada da palavra de Deus, de Bíblia, nada. Para mim era tanto faz a palavra de Deus, porque eu não conhecia as palavras da Bíblia. Aí quando terminou o culto, aí este casal, os dois vieram e me chamaram, venha, volte na igreja outras vezes. Eu disse, ok, mas eu estava fingindo. Aí eu fui, voltei para minha casa e pronto. Depois, com o tempo, eu viajei para Juiz de Fora, Minas Gerais. Fui visitar a escola porque eu estava com muitas saudades das turmas do curso de Libras lá no CECEL. Das turmas de surdos que eu gostava bastante, eu estava com saudades. E lá na turma com os surdos, na sala de aula, tinha um professor surdo. O nome dele, José Arthur. Ele é surdo. E eu estava lá prestando atenção e também toda a turma estava lá prestando atenção. E esse professor, o que foi que ele fez? Ele foi e pegou a Bíblia e mostrou. Aí eu olhei assim, achei estranho aquilo, eu não estava entendendo o que era isso, né? Eu não entendia o que é isso. Não sabia, não entendia nada. Então, aí o professor, ele começou a explicar, explicou tudo, explicou sobre o que era a Bíblia, sobre o que era a palavra de Deus, explicou. Ele falou assim, precisa ir na igreja. Ele começou a falar sobre a palavra de Deus, sobre quem era Jesus, e começou a falar, explicar. E eu olhei assim na hora, eu senti que isso tocou no meu coração, aquilo me despertou. Porque antes eu não entendia, e naquele momento eu comecei a entender e eu falei, nossa, e aquilo no meu coração, aquilo, eu comecei a olhar para dentro de mim no meu coração, parece que eu despertei. Aí eu lembrei de lá atrás, de quando aquele casal que estava interpretando, a Michelle e o Gerson, que eles tinham me chamado para voltar na igreja outras vezes e eu fingi, enganei eles. E eu senti que eu precisava ir na igreja. Eu era inocente, eu não conhecia Jesus, não sabia de nada. E eu tinha feito uma coisa muito errada, horrível. E eu fiquei desesperada, muito preocupada. Aí eu voltei aqui para Barbacena e eu fiquei pensando bastante sobre isso, pensando, refletindo, pensando. Falei assim: eu não sei o que é religião, eu tenho muita dúvida sobre qual igreja ir, eu não sei. Eu fiquei pensando nisso, pensei para onde eu vou, na católica? Não sentia. Testemunho de Jeová? Não sentia nada. Ou outra, espírita? Eu não sentia nada e ficava assim pensando. Eu lembrei do casal que estava interpretando, a Michelle e o Gerson. Lembrei, lá na igreja quadrangular tem intérprete. E eu lembro que eu fiquei pensando nessa igreja. Nome quadrangular, nossa, que estranho, eu não me lembro desse nome. Parecia que era, eu achava que era outro nome, não lembrava, eu pensei que era Testemunho de Jeová. Enfim, eu resolvi e eu decidi, eu vou sozinha. Eu não tenho um compromisso com ninguém, com nada. Eu resolvi e eu fui. Quando eu cheguei lá na igreja quadrangular, eu fiquei com vergonha.
Eu fiquei ali parada, fiquei ali em pé, porque já tinha começado o louvor. E eu fiquei ali na porta, esperando, com vergonha. Então, uma diaconisa, ela veio, passou e perguntou: Você quer ajuda? Aí eu falei: Calma aí. Peguei, comecei a escrever num papel e mostrei para ela. E eu disse: Eu sou surda. Pode, por favor, chamar a Michelle e o Gerson? E a diaconisa olhou no papel: Ah, certo, ok. E foi e procurou e encontrou o casal, os dois, e pediu para eles irem lá se encontrarem comigo. Os dois vieram falar comigo, me encontraram, ficaram surpresos e também ficaram desesperados. Tem que interpretar. Eu falei: Não, calma, eu ajudo vocês, tranquilo. Aí eles começaram a interpretar o culto para mim, começaram a interpretar, mas eu não sabia os sinais relacionados à Bíblia, sobre a palavra de Deus. Como que eu ia ajudar os sinais com eles, para eles, se eu não sabia nada? Infelizmente, né? Aí com o tempo, né, passou, acabou o culto. Aí o casal, eles me chamaram para eu visitar a casa deles. Aí eu aceitei. Eu combinei com eles e eu fui e eu visitei a casa deles. Aí nós conversamos bastante, fiquei muito feliz, foi muito legal, bem divertido. Aí os dois, o que eles resolveram? Eles colocaram um DVD. Você conhece? Sobre o que era esse DVD? Sobre a Arca de Noé, eram histórias da Bíblia. Sobre a Arca de Noé. Só que eram histórias que eram para crianças. Era da cantora Ana Paula Valadão. Ela é cantora e era próprio para crianças. Ela estava contando as histórias da Bíblia. Mas não tinha legenda, não tinha. Aí o que eles resolveram? O casal, cada um sentou de um lado da televisão, ao lado, e eles começaram a interpretar em Libras para mim. Os dois começaram a revisar e interpretar. E eu fiquei admirada, fiquei olhando, assistindo, prestando atenção. Eles estavam contando a história e eu entendi, começaram a explicar e eu fui entendendo, isso foi clareando e eu gostei muito. Fiquei muito feliz. E também eles começaram a evangelizar para mim, falar sobre a palavra de Deus, louvores e libras, me levaram para passear, para conhecer, conviver com outras pessoas, com os irmãos da igreja também, para conhecer as pessoas. Aí eu conheci, tinha muitos amigos, eu fiquei muito feliz, eu conversava em libras, fiquei muito feliz. E eu comecei a pensar sobre a decisão do quê? De aceitar a Jesus. Aí eu marquei no dia 22 de abril de 2007 e eu me batizei. Isso transformou a minha vida com Jesus. Deus é tão bom, maravilhoso. Glórias a Deus. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Tchau.